Essa é a primeira parte de um resumo do livro Como se tornar sobrenatural. Joe Dispenza conta a história de Anna Williams, psicoterapeuta, casada, com 2 filhos, vivia uma vida perfeita. Quer dizer, isso é o que ela achava, pois quando recebeu a visita de 2 policiais, foi surpreendida pela notícia de que seu marido havia pulado de um dos prédios mais altos da cidade. Ao receber a notícia, ela começou a tremer incontrolavelmente. Uma dor intensa explodiu na sua cabeça. Pescoço e ombros se enrijeceram imediatamente, ou seja, os hormônios do estresse haviam tomado conta de Anna. Viver em estresse é viver em modo de sobrevivência. Quando percebemos alguma situação estressante que nos ameaça de algum modo, o corpo recorre de maneira automática aos recursos de que vai precisar para enfrentar o perigo. As pupilas se dilatam para enxergarmos melhor. Os ritmos cardíaco e respiratório se aceleram para podermos correr, lutar ou fugir. Um volume maior de glicose é liberado na corrente sanguínea para disponibilizar mais energia para as células. O fluxo sanguíneo é desviado dos órgãos internos para as extremidades, para nos movermos rápido se necessário. Nosso sistema imunológico é desligado, enquanto nossos músculos são encharcados de adrenalina e cortisol. No caso de Anna, a notícia do suicídio do marido lançou cérebro e corpo no estado de sobrevivência. Todos nós somos equipados para lidar com explosões de estresse de curta duração. Assim, quando o evento se encerra, o corpo normalmente retoma o equilíbrio em horas. Porém, quando o estresse não termina em algumas horas, o corpo não retoma o equilíbrio e nosso organismo não suporta viver em modo de emergência por extensos períodos. Todos os dias, Anna revivia aquele acontecimento sem parar, e como nosso corpo não sabe diferenciar o acontecimento original da lembrança, ela criava as mesmas emoções que teve naquele dia que recebeu a notícia. Anna produzia a mesma química no cérebro e no corpo, como se aquele momento estivesse acontecendo de novo, umas 100 vezes por dia, pelo menos. Emoções são as consequências químicas de experiências passadas. Lembramos melhor de acontecimentos quando conseguimos recordar os sentimentos que provocaram. Quanto mais forte for a resposta emocional de qualquer acontecimento, bom ou ruim, mais forte a mudança em nossa química interna. E esse acontecimento pode ser neurologicamente gravado no cérebro, e a cena fica congelada no tempo, na massa cinzenta, vindo a formar a memória de longa duração. É como se seu cérebro tirasse uma foto daquele momento. Assim, quando vivemos um evento traumático, ficamos propensos a pensar neurologicamente dentro do circuito daquela experiência e sentir quimicamente dentro dos limites das emoções provocadas pelo acontecimento, de forma que nossos pensamentos e sentimentos fiquem biologicamente presos ao passado. Essa combinação faz com que seja muito difícil se libertar do que aconteceu, pois seu próprio corpo e cérebro estão, de certa forma, programados para revisitar aquela experiência e aquelas emoções. É por isso que pessoas que passaram por traumas podem ter flashbacks, pesadelos, ou sentir as mesmas emoções como se o evento estivesse acontecendo de novo. E Anna sentia uma descarga de emoções negativas como tristeza, dor, vitimização, ansiedade, preocupação, solidão, traição, impotência, dentre outras. Assim, enquanto ela analisava sua vida dentro das emoções do passado, sofria mais e mais. As pessoas começaram a tratar Anna como a pessoa que perdeu o marido, e essa se tornou sua nova identidade. E quando alguém perguntava o que acontecera, ela contava toda a história, sempre revivendo dor e sofrimento. Anna acionava os mesmos circuitos do cérebro e reproduzia as mesmas emoções, o tempo todo, condicionando o cérebro e o corpo a voltar mais ainda para o passado. Assim, todos os dias ela pensava, agia e sentia como se o passado ainda estivesse vivo. Por isso, Anna não conseguia mais trabalhar e tirou licença. Naquele período, descobriu que o marido a tinha deixado cheia de dívidas, e ela não tinha dinheiro para quitar essas dívidas, ficando mais estressada. Ela se perguntava como iria cuidar das crianças. Por que o marido tinha mentido para ela?
Como não tinha percebido o que estava acontecendo? Como ele pode deixá-la sozinha com 2 crianças? Esses pensamentos passaram a afetar o corpo de Ana. E 8 meses depois, ela acordou paralisada da cintura para baixo, vindo a ser diagnosticada com neurite, uma inflamação do sistema nervoso periférico. E como os médicos não encontraram uma causa, disseram-lhe que deveria ser uma doença autoimune. Ou seja, ela não conseguia mexer o corpo porque não ia em frente na vida. Ela passou a tomar diversos medicamentos e teve alta do hospital, passando a andar de muletas, e isso só aumentava seu estresse. 2 anos depois da morte do marido, Ana recebeu o diagnóstico de depressão clínica e começou a tomar mais remédios. E novos problemas físicos começaram a surgir, vindo a adquirir mais uma doença autoimune. E por isso, teve que tomar mais medicamentos que fizeram cessar a produção de saliva. No outro ano, ela já estava com um relacionamento disfuncional. Perdeu o emprego, teve que ir morar com o namorado abusivo e ela passou a desenvolver problemas de pele. Em 2011, 4 anos após a morte do marido, ela descobre que tem câncer de esôfago. Ana estava doente por estar viciada nas emoções de estresse. Ela usava suas condições estressantes para recriar aquela descarga de energia e, sem perceber, tornou-se emocionalmente dependente de uma vida que odiava. Como os hormônios do estresse são muito poderosos, ela estava viciada nos próprios pensamentos que a faziam sentir-se tão mal. Ana tinha chegado ao fundo do poço, então se ajoelhou e começou a rezar pedindo ajuda. Ela precisava mudar de vida, e então escolheu mudar a própria vida e a si mesma. Primeiro suspendeu todos os tratamentos e medicações, saiu do relacionamento abusivo, alugou uma casa e se mudou com os filhos. Um amigo de Ana comprou uma vaga para uma palestra de Joe Dispenza e ela aceitou. Joe enfatizou naquela noite como a química do estresse era capaz de criar doenças. Naquela noite, Ana decidiu que iria se curar. Se ela havia criado aquelas doenças, ela também poderia removê-las com a mesma paixão. Após a palestra, ela passou a meditar 2 vezes ao dia, começou a superar alguns medos e compareceu a mais 4 palestras de Joe. Ela combinava as meditações combinando intenção clara com emoção elevada, saindo da vida biológica no mesmo passado para viver em um novo futuro. Ana decidiu que não iria parar até que todo seu estado de ser estivesse apaixonado pela vida. Ela aprendeu nas meditações que podia ensinar emocionalmente ao corpo como seria o futuro à frente da experiência real. Por 1 ano, a saúde de Ana não mudou muito, mas ela continuava fazendo suas meditações, pois ela sabia que tinha levado muitos anos para construir o atual quadro de saúde e, por isso, levaria algum tempo para recriar algo. Após o 1º ano, Ana começou a se sentir melhor mental e emocionalmente. Ela estava inventando um novo eu. Nas oficinas de Dispenza, ela aprendeu que deveria levar seu sistema nervoso autônomo, aquele que controla automaticamente as funções do corpo, independentemente da nossa vontade, como digestão, níveis de açúcar no sangue, frequência cardíaca e assim por diante. Ana começava a cada meditação com a bênção dos centros de energia, sendo que cada centro tem sua própria energia, as próprias glândulas, os próprios hormônios e a própria mente. Ana aprendeu a reprogramar cada centro de energia para funcionar de modo mais harmonioso. Ana também aprendeu com Dispenza uma técnica de respiração para liberar toda a energia emocional do passado acumulada no corpo. Ela repetia essa técnica todos os dias, com uma intensidade maior do que seu vício nas emoções do passado. Depois, aprendeu a recondicionar o corpo a uma nova mente, assumindo as emoções em seu coração, relacionadas ao futuro antes dele se apresentar. Ela sabia que as emoções elevadas liberariam mais de 1000 substâncias químicas diferentes que reparariam e restaurariam seu corpo, e passou a incorporar à rotina um novo hábito de pensar, agir e sentir. Após todos esses trabalhos, Ana pôde ver seus padrões de pensamento mudar. Começou a sentir lampejos de gratidão e amor pela primeira vez em anos. E, de repente, ela estava saindo do passado vindo a sentir uma nova energia se abrir em seu coração.
A sua saúde e vida mudaram tremendamente, e em 2013 ela fez seus exames e descobriu que o câncer havia sido curado completamente. E cada dia foi se curando de todas as doenças criadas após o suicídio de seu marido. Em 2016, Ana fundou uma instituição psiquiátrica bem-sucedida que emprega mais de 20 terapeutas e médicos, e hoje é uma pessoa saudável, cheia de vida e muito feliz.